Olá, boa noite. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diz que fala de ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, sobre bolsonarismo é inadequada, inoportuna e infeliz. Presidente Lula confirma deputado Celso Sabino, do União Brasil, no Ministério do Turismo. E você vai ver também. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dá entrevista exclusiva ao jornalista Kennedy Alencar no É Notícia. O ministro falou da relação com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele é bolsonarista. Eu penso que a formação dele é uma formação mais sintonizada com a do Bolsonaro, embora ele se apresente de uma forma mais leve do que o Bolsonaro. Ciclone extratropical deixa rastro de destruição no sul do Brasil. Previsão é que o fenômeno chegue esta noite em São Paulo e no Rio de Janeiro. Agora, no Rede TV News. 5 pessoas foram presas em uma operação de combate ao golpe do aplicativo de relacionamento. A quadrilha sequestrava as vítimas após marcarem falsos encontros. Outros 5 suspeitos ainda estão foragidos. A investigação começou depois de um sequestro na zona norte de São Paulo. Câmeras de segurança registraram o crime. A vítima aguarda pelo possível encontro dentro de um carro de aplicativo. Minutos depois, armados, os criminosos aparecem em outro veículo e numa moto. Eles abordam o motorista de aplicativo e o levam para a calçada. Na sequência, o homem é retirado do carro. Nessa outra câmera, ele aparece sendo levado por um dos membros da quadrilha. A vítima foi sequestrada, conduzida para cativeiro aqui na região da Brasilândia, onde permaneceu mais de 24 horas. Diversas transações indevidas foram realizadas, A vítima foi torturada nesse período, obrigada a fornecer todos os seus dados bancários. Segundo a polícia, o motorista de aplicativo que não foi levado pela quadrilha registrou um boletim de ocorrência. Já a vítima teve um prejuízo estimado em mais de R$100 mil. 32 mandados de busca e apreensão foram cumpridos durante a operação de hoje. 5 integrantes da quadrilha foram presos e outros 5 estão foragidos. Eles vão responder por organização criminosa, extorsão qualificada, roubo e corrupção de menor. Tem menores sendo investigados, adolescentes infratores, que estão sendo aliciados por integrantes maiores, dessa organização criminosa, justamente para evitar uma suposta responsabilização, Mal sabem os adolescentes que é um crime hediondo, equiparado a hediondo, e vão ser responsabilizados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que eles podem ficar internados provisoriamente até os 21 anos de idade. E também integrantes de uma organização criminosa suspeita de tráfico internacional de cocaína foram presos hoje pela Polícia Federal no Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Segundo a PF, os integrantes do grupo criminoso eram vinculados a uma empresa que realizava o transporte de contêineres com cargas de madeira até o porto de Paranaguá, no litoral paranaense, para serem exportadas. Foram cumpridos 7 mandados de prisão temporária e 9 mandados de busca e apreensão. Os investigados devem responder por crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, que, se somados, podem chegar a 50 anos de reclusão. Um protesto na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, marcou os 10 anos da morte do ajudante de pedreiro Amarildo de Souza. Ele foi levado por militares da Unidade de Polícia Pacificadora da Rocinha e desapareceu. Ativistas, parentes e amigos do ajudante de pedreiro participaram do protesto organizado pela ONG Rio de Paz na praia de Copacabana. Amarildo Dias de Souza desapareceu no dia 14 de julho de 2013. Até hoje, o corpo não foi encontrado. 10 anos de sofrimento que a família está, 10 anos do desaparecimento do Amarildo e 10 anos sem ossadas para a gente fazer um enterro digno. O mundo inteiro pergunta para mim, cadê o Amarildo, cadê? Eu não tenho resposta para falar, porque realmente eu não sei onde foi parar os restos mortais do meu marido. Amarildo foi levado da casa onde morava, na comunidade da Rocinha, na zona sul do Rio, por PMs da Unidade de Polícia Pacificadora, a sede da UPP, para uma averiguação sobre tráfico de drogas, e nunca mais foi visto. A justiça concluiu que ele foi torturado e morto. 12 policiais foram condenados, mas 6 continuam na corporação. Enquanto minha família toma sofrendo essa dor, vai fazer 10 anos, e os que fizeram a maldade que meu pai está aí na rua, vivendo,
trabalhando, alguns até trabalhando na PM ainda, outros vivendo a vida bem. E eu e minha família estamos vivendo a necessidade de ter hoje de enterrar nosso pai. O ato também lembrou os milhares de desaparecidos no Rio de Janeiro. Sob um lençol, manequins simbolizaram as pessoas que são assassinadas e têm o corpo ocultado. Há 5 mil registros por ano de desaparecimento no nosso estado. A Polícia Civil nos informou que ela acredita que 10% dessas pessoas desaparecidas foram assassinadas. E o seu assassinato seguido de ocultação de cadáver. Não há como ficarmos calados. E ainda mais quando nós sabemos que agentes do poder público estão envolvidos com essa barbárie. O número de mortes durante ocorrências policiais cresceu nos primeiros 6 meses do ano em São Paulo. Pois é, e segundo a polícia, a estatística se dá pelo aumento das operações. Mas a população relata que as abordagens têm sido cada vez mais violentas. Como explicar essa cena? Um homem é agredido na cabeça por um policial durante uma abordagem. Depois de receber a ordem para pegar a bicicleta, outra agressão. Dessa vez, um chute. O homem fica caído e o policial vai embora. Este rapaz, que tem medo de se identificar, reclama de abordagens cada vez mais violentas. A Polícia Militar tem agido assim com muita braveza, uma abordagem muito bruta, principalmente com os moradores, comerciantes que atuam na região, que são pessoas do bem, pessoas que estão trabalhando, e acaba inibindo muito a possibilidade deles fazerem as atividades deles. Emílio tem um comércio na Brasilândia, zona norte de São Paulo, há mais de meio século. Ele conta que nunca viu uma polícia tão hostil com os moradores. Se você fizer uma festa aqui e colocar, por exemplo, o corpo de bombeiro, todo mundo vem, todo mundo tem confiança. Mas com relação à viatura, quando o pessoal vê, o pessoal sai um pouco de... E eu digo disso do cidadão comum, entendeu? Porque não é todo mundo que mora aqui no Elisa Maria, mora aqui mais de 50 anos, não é todo mundo que é criminoso. Os últimos dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo revelam que 145 pessoas morreram no primeiro semestre deste ano em ocorrências que atendem pelo nome técnico de mortes decorrentes de intervenção policial. O número é 15% maior que os dos primeiros 6 meses de 2022, quando 126 mortes foram registradas. São dados preocupantes porque eles interrompem um período de queda da letalidade policial que tinha ficado muito alta antes da pandemia, no momento anterior à pandemia, e nos 2 primeiros semestres da pandemia, a letalidade policial subiu muito. Este líder comunitário sempre recebeu reclamações pedindo por mais policiamento. Mas agora se preocupa com relatos sobre a atuação violenta nas abordagens aos moradores. A polícia tem que estar do lado da comunidade, não contra a comunidade. E essas abordagens fazem com que a comunidade fique contra eles. Porque não é só criminoso, né? A abordagem ela é geral, não está escrito na cara do cidadão ser criminoso ou não. E eu acho que mesmo que fosse, não justifica uma abordagem com violência de forma gratuita. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirma que investe no treinamento do efetivo e em políticas públicas para reduzir as mortes em confrontos. Diz ainda que a principal causa das mortes durante as abordagens está relacionada à reação por parte dos suspeitos e que todos os casos são investigados e encaminhados para análise do Ministério Público e julgados pelo Poder Judiciário. Um carro explodiu e 3 pessoas ficaram feridas em um posto de combustíveis na cidade de Parnamirim, na Grande Natal. As mulheres que estavam no veículo foram levadas para o hospital com queimaduras no tórax e no rosto. A Petrobras divulgou ter recebido 81 denúncias de assédio sexual dentro da empresa entre 2019 e 2022. 10 casos foram confirmados. Um segue em apuração. A estatal afirmou que não tolera nenhum tipo de violência, em especial as de natureza sexual, e assumiu o compromisso de identificar eventuais necessidades de melhorias nos processos de denúncia e investigação. Disse ainda que criou um grupo de trabalho sobre o tema.
Entre os casos já apurados, 5 resultaram em rescisão de contrato. Desde abril deste ano, foram feitas outras 4 denúncias de assédio sexual. O Tribunal de Justiça de Pernambuco determinou a demolição imediata do conjunto Beira-Mar. Na última sexta-feira, um desses prédios desabou em Paulista, no Grande Recife, e matou 14 pessoas. Caso a decisão não seja cumprida, a Procuradoria do local terá de pagar multa diária de R$ 2.000. A determinação saiu um dia após a Prefeitura do município afirmar ter processado os responsáveis pela demolição. O conjunto Beira-Mar tem ao todo 29 blocos, sendo que parte deles já havia sido condenada desde 2010. Porém, várias unidades estavam ocupadas ilegalmente. No programa É Notícia, que vai ao ar hoje às 11h45 da noite, o jornalista Kennedy Alencar entrevista o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Durante a entrevista, o ministro disse que existe espaço para cortar a taxa básica de juros, a Selic. Que nós esperamos que alguma sensibilidade técnica aos números, né, por parte da autoridade monetária, para que nós voltemos a ter um ciclo normal de expectativa do senhor em agosto é que o BC comece a diminuir o juro? Não, a expectativa é de todo mundo a essa altura, né? Acho que 100% dos analistas esperam um corte. Eu penso que tem espaço para cortar. Mais do que 0,25? Eu tenho certeza que tem. E Fernando Haddad disse que amanhã vai se reunir com o presidente Lula para discutir um possível programa para baratear o custo de eletrodomésticos. Da linha branca, o Lula não falou com o senhor ainda vocês têm que discutir isso aí. Amanhã eu tenho despacho com ele, deve ser tema, né? Aí o senhor vai analisar. Eu sempre tenho que encontrar espaço, né? Segundo o ministro da Fazenda, a alíquota do novo imposto de consumo deve ser menor que 25%. Se você perguntar o que eu desejo uma reforma um pouquinho mais enxuta, com menos excepcionalidades. Eu penso que limar o texto. Tirar aquilo que pode causar alguma apreensão, até porque para ficar para 25, é isso? Até porque isso, vamos lá, a Constituição pode ser amanhã alterada. Sim. Vamos ficar com aquilo que é o núcleo central do projeto, o que traz conforto para todo mundo. Aí fica nos 25. E segurança, eu penso que pode ficar no tempo até menos. Eu penso que ela vai atingir o equilíbrio com neutralidade da reforma num patamar de 25 para baixo. Ainda na entrevista a Kennedy Alencar, Haddad dá uma previsão de 4 anos para executar um plano verde na economia. Para implementar esse plano, nós vamos precisar dos 4 anos de mandato, começando esse ano por aquelas medidas estruturais. E ao longo dos próximos anos, tem uma série de desdobramentos em decretos, portarias, regulamentos, regulação, que vão se desdobrar no tempo. Eu acredito que as vantagens competitivas do Brasil são praticamente únicas. Não apenas pela questão ambiental, mas também por questões que às vezes não são consideradas pelos analistas. A questão geopolítica. Fernando Haddad falou também sobre a relação dele com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Olha, ele não nega ser bolsonarista, né? Então, eu tomo pelo valor da palavra. Valor de face. Ele é bolsonarista. Eu penso que a formação dele é uma formação mais sintonizada com a do Bolsonaro, embora ele se apresente de uma forma mais leve do que o Bolsonaro. Mas eu penso assim, o mindset dele, a mentalidade dele, eu penso que é forjada no seio desse movimento que se chama bolsonarismo do Brasil. O ministro da Fazenda falou também sobre a responsabilização criminal de Jair Bolsonaro nos ataques do dia 8 de janeiro. Se as investigações conduzirem, como parece ser o caso, a uma responsabilização, lamento, mas vale para o meu filho, vale para mim, vale para o Bolsonaro, vale para o filho dele, vale para todos nós. Então, vou lamentar porque a democracia perde, mas um indivíduo não tem o direito de cometer crimes porque é popular. Paciência. O programa É Notícia com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai ao ar hoje às 11h45 da noite.
O ciclone extratropical continua causando transtornos no sul do país. As fortes chuvas, acompanhadas de rajadas de vento de até 140 km por hora, provocaram cheias e destruição no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. A primeira morte causada pelas consequências do ciclone foi registrada em Rio Grande, no sul do estado gaúcho. A vítima morreu devido à queda de uma árvore em sua residência. Segundo a Defesa Civil, além do óbito, pelo menos 20 pessoas ficaram feridas e mais de 800 mil residências ficaram sem luz em todo o Rio Grande do Sul. Cerca de 42 municípios foram afetados. Segundo a Defesa Civil, todo o território gaúcho está em alerta. A chuva, os ventos e o granizo causaram destelhamentos, quedas de árvores e bloqueios em pelo menos 10 rodovias. Nas próximas horas, a principal preocupação é com as enchentes e inundações. A cidade de Sede Nova é uma das mais afetadas. O município de Sede Nova que teve um problema maior do que os demais, relatados até agora, inclusive com algumas pessoas feridas, todas elas sem risco de morte, uma apenas restando ainda em atendimento hospitalar por ter quebrado a clavícula, ter um ferimento no rosto, mas sem risco de morte. Fica horrível, né? Até que vem alguém para tirar, né, do caminho, tudo, porque tem árvores aí pendidas, caindo, aí as pessoas ligam para lá ou chamam ele, não pode, tem que ser com o IBAMA, não pode tirar, porque se não estiver matando alguém ou matar alguém, eles não tiram. O pátio, tem muita gente aqui que está com o pátio alagado, é horrível, né? Então, nós estávamos precisando também estancar aquele açude que tem lá, né? Porque eu acho que é de lá também que vem a água para cá. Em Santa Catarina, o aeroporto de Florianópolis foi reaberto depois de um avião sair da pista na manhã de ontem e provocar o cancelamento de quase 100 voos. Em Foz do Iguaçu, no Paraná, a vazão das cataratas atingiu os 9 milhões de litros de água, quantidade 9 vezes maior que a considerada normal. A passarela que dá acesso ao lado argentino das quedas foi fechada por segurança. E olha, os efeitos desse ciclone já começaram a ser sentidos em São Paulo. Uma idosa morreu no litoral paulista e uma mulher no interior do estado. Ao vivo, a repórter Estela Freitas tem mais informações pra gente, né, Estela? Boa noite para você. Oi, Gabi, uma boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, apesar da meteorologia ter apontado aí na previsão, essa ventania toda assustou, viu? Afinal, não é comum ventar tão forte aqui em São Paulo. Na capital, o Corpo de Bombeiros recebeu 179 chamados para quedas de árvore. Inclusive, a gente está aqui na região do Ibirapuera, na Zona Sul, e tem uma árvore caída bem aqui atrás de mim, uma árvore bem grande. Ela caiu por volta da 1h da tarde e continua aqui. Esse lado da pista está completamente interditado para a retirada dessa árvore. E a ventania aqui na Zona Sul também causou transtornos no aeroporto de Congonhas. Por lá foram registrados 6 voos que precisaram arremeter. E, apesar disso, as operações para pousos e decolagens não precisou ser interrompida. Agora, no litoral sul, em Itanhaém, essa idosa de 80 anos morreu depois de uma descarga elétrica. Segundo a polícia, ela saiu de casa para ver o que teria causado falta de energia por lá e acabou encostando num cabo de média tensão que foi rompido por conta da queda de galhos de uma árvore. Já em Santos, o porto para navegação precisou ter as atividades suspensas durante a manhã. No período da tarde, as operações foram liberadas, inclusive 5 embarcações que estavam atracadas lá conseguiram deixar o local. Falando do interior, em São José dos Campos, uma jovem de 24 anos morreu depois que uma árvore atingiu o carro onde ela estava. E é bom ficar em atenção, viu, gente? Porque a previsão é que para amanhã o estado de São Paulo continue sentindo esses efeitos do ciclone extratropical que veio aí do sul, inclusive com alertas para quedas de temperatura e mais vendavais. Gabi, Augusto. Obrigado, Estela. E no Rio de Janeiro também tem alerta de ressaca no mar. Ao vivo, o repórter Tony Vendramini traz as informações para a gente, direto da Praia do Leme, na zona sul da capital fluminense. Boa noite para você aí, Tony. É preciso ficar atento a esses alertas, porque a situação pode ficar muito perigosa no mar para as embarcações, não é?
Boa noite, Augusto. Boa noite, Gabi. Boa noite a todos que nos acompanham. Exatamente. E os efeitos desse ciclone vocês já estão vendo, né? Uma ventania danada. O mar não. O mar ainda bem calmo, mas daqui a pouco deve começar a ficar mexido também. O alerta da Marinha é de risco de ressaca das 9 horas da noite de hoje até as 9 horas da manhã de sábado. E as ondas podem chegar a 4 metros de altura. O mar agitado está relacionado a esse ciclone extratropical que está no sul do Brasil e que provocou essas fortes rajadas de vento hoje aqui no Rio de Janeiro. Olha, teve vento chegando aos 76 km por hora. A subida da estrada Rio-Petrópolis, por exemplo, teve que ser fechada por causa da queda de árvores. Mas segundo o Alerta Rio, que é o serviço de meteorologia da Prefeitura, os impactos desse ciclone aqui no Rio de Janeiro devem ser a menos. De qualquer forma, vale seguir as orientações, evitar banho de mar e evitar também os mirantes por causa das ondas fortes. Augusto, Gabi. Obrigada, Tony. Boa noite para você. Um estudo alerta para alta concentração de poluentes no ar de cidades da Grande Belo Horizonte. O nível está bem acima do aceitável pela Organização Mundial de Saúde. A rotina de limpeza da dona Inês é exaustiva. Mesmo passando pano e varrendo o chão várias vezes ao dia, o pó que invade o imóvel deixa tudo assim. A gente limpa de manhã, de tarde, tá um caos. Olha aqui, ó. Não tem condições. Isso aqui foi limpado ontem, ó. E é impressionante a poeira mesmo. Dá só uma olhada. Olha só a situação da máquina de costura da dona Inês. Olha o pó preto que fica na mão. O bairro é vizinho a essa siderúrgica, que ficou desativada por 14 anos e retomou as atividades no ano passado em Itatiaiuçu, região metropolitana de Belo Horizonte. Na casa de Rosenilda, além da poeira acumulada, a fumaça e o cheiro de gás têm causado problemas recorrentes de saúde para o filho Enzo. Quando não dá certo no oxigênio, aí eles aplicam 2 injeções, vêm embora para casa, aí no outro dia eu tenho que estar voltando de novo se não der certo. Nunca acaba. De noite o forno ligado aí, esse pozão na casa da gente. A empresa está com a licença ambiental em dia, após um acordo com o governo de Minas. O Ministério Público cobra providências. Um estudo feito pelo Instituto de Energia e Meio Ambiente avaliou a qualidade do ar nos 34 municípios que fazem parte da região metropolitana de Belo Horizonte. E o resultado preocupa. Nos últimos 20 anos, entre 2000 e 2021, a poluição se manteve em níveis alarmantes, bem acima do que é aceito pela Organização Mundial de Saúde. A gente tem influência de outras indústrias, né, como mineração, produção de calcário, produção de cal, outras atividades industriais, como refinaria de petróleos e outras siderurgias, que mostram uma grande influência nas concentrações da região. O tolerável pela OMS é de 5 microgramas de poluentes por metro cúbico de ar. Em São José da Lapa, a média é quase 5 vezes superior ao recomendado. A Abigail cuida do neto Pietro. Ele sofre de bronquite e tem tido crises cada vez mais constantes. O tempo seco, frio, a poeira, ainda vem a fuligem. Então, assim, a gente vai driblando com soro, com chá. Chega a situação que não tem como mais, tem que entrar com medicação. Pessoas com alergias respiratórias, mais notadamente a rinite alérgica, a asma, parte da culpa dessas crises, além das viroses respiratórias, sim, pode ser atribuído à poluição do ar. Eu lavei meu carro ontem, ó. Essa é a poeira do forno. Isso aqui acontece todos os dias, gente. Olha, em nota, a Fundação Estadual de Meio Ambiente afirmou que os níveis de poluição do ar recomendados pela OMS ainda não estão vigentes no país, mas que faz o monitoramento da qualidade do ar em 20 cidades de Minas. O governo publicou 2 novos decretos regulamentando o marco legal do saneamento básico. As novas normas são o resultado de um acordo firmado com o Congresso. O acordo foi anunciado no início da semana, como forma de evitar que o Senado alterasse trechos de 2 decretos publicados em abril. Os trechos já haviam sido anulados na Câmara e o governo anunciou que revogaria os decretos e publicaria outros. O primeiro decreto prevê a prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento básico, apoio técnico e financeiro e define regras para destinação de recursos públicos federais e financiamento de investimentos no setor.
O segundo decreto cria a metodologia para a comprovação de capacidade econômico-financeira das empresas de saneamento. O presidente Lula sancionou hoje a lei que recria o programa habitacional Minha Casa Minha Vida. Nós estamos aqui com o Mauro Talhaferri, que vai trazer todas as informações para a gente. Boa noite, Mauro. Boa noite, Augusto. Boa noite, Gabi. Seja muito bem-vindo. Como é que fica essa lei? Bom, é importante a gente lembrar primeiro que o Minha Casa Minha Vida foi retomado já no começo do ano, no começo do governo, por meio de uma medida provisória. Essa medida provisória foi ao Congresso, sofreu alterações, foi votada, aprovada, virou lei e hoje a lei foi sancionada. Então a gente vai mostrar aqui alguns pontos dessa lei. Primeiro, o critério para entrar no Minha Casa Minha Vida, que é o critério da renda familiar, de até R$ 8.000 por mês para quem mora em cidades e de até R$ 96 mil por ano para quem mora na zona rural. Os imóveis do Minha Casa Minha Vida vão ter valor de R$ 170 mil a R$ 350 mil para os imóveis nas cidades e de R$ 75 mil para casas novas construídas na zona rural. E os juros vão de 4% a 8,16% ao ano, lembrando que o governo pode subsidiar os imóveis da faixa mais baixa, do valor mais baixo do Minha Casa Minha Vida. Tem uma outra novidade que é o seguinte, vamos mostrar primeiro aqui as famílias com prioridade para entrar no programa. São as famílias chefiadas por mulher, com pessoas com deficiência ou idosos, famílias em situação de risco social, em situação de emergência, calamidade, que habitem áreas de risco. Famílias em situação de rua, mulheres vítimas de violência doméstica e povos tradicionais e quilombolas. E tem uma novidade também, a Caixa Econômica Federal perdeu a exclusividade de operar o Minha Casa Minha Vida. Agora, bancos privados, bancos digitais, cooperativas de crédito também podem financiar os imóveis. E Mauro, o Congresso mexeu muito na MP, na medida provisória, no texto, né, da MP? O Congresso sempre deixa sua marca, né, Gabi? A gente vai mostrar aqui algumas das alterações, algumas dos acréscimos aí que o Congresso fez. O Congresso autorizou o uso de recursos do FGTS para regularização fundiária. Aí são obras de saneamento, construção de vias, iluminação pública, drenagem em terrenos voltados à regularização fundiária. O Congresso também determinou que seja aplicado aí um mínimo de 5% dos recursos do Minha Casa Minha Vida para retomar obras que estão paradas, para reformar imóveis que já existem e para requalificação de imóveis que estejam inutilizados, por exemplo, um imóvel comercial que não esteja sendo usado e que possa ser transformado num imóvel residencial. E também o Congresso acrescentou aí um desconto de 50% na conta de luz aos inscritos no Cadastro Único. Hoje, mais cedo, na cerimônia de sanção da lei do Minha Casa Minha Vida, o presidente Lula cobrou que as obras, os imóveis do Minha Casa Minha Vida sejam de alta qualidade. Ele também disse que a economia do país está melhorando, elogiou a relação do governo com o Congresso e voltou a cobrar a redução na taxa de juros. O presidente do Banco Central só tem que entender que ele não é dono do Brasil. Ele está exercendo um cargo que foi indicado pelo Senado. E ninguém está pedindo nenhum absurdo. Nós estamos pedindo os juros precisam ser menores para facilitar que os empresários possam tomar crédito, para facilitar que a economia volte a crescer, para facilitar que o pequeno e médio empreendedor, possa financiar o seu negócio, para financiar pequeno e médio empresário. É só isso. O que estamos querendo demais? Nada. Programas sociais sempre muito bem-vindos, né, Mauro? Obrigado por sua participação aqui no Rede TV News. Obrigado, Augusto, Gabi. Boa noite para todo mundo. Olha, durante o evento da União Nacional dos Estudantes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse, abre aspas, derrotamos o bolsonarismo, fecha aspas. A fala de Bolsonaro repercutiu em Brasília e foi duramente criticada pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. A repórter Maria Ferreira vai trazer agora ao vivo as informações para a gente, direto de Brasília. Boa noite para você, Maria.
Boa noite, Augusto. Gabriela, boa noite a todos. Foi durante uma coletiva que o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, disse que já existe uma movimentação para a coleta de assinaturas para um pedido de impeachment contra Barroso, embora nenhum pedido ainda tenha sido entregue. Nas redes sociais, vários deputados e senadores bolsonaristas reclamaram e repercutiram a frase de Barroso em seus próprios perfis das redes sociais. Pacheco disse ainda nessa coletiva que recebeu vários telefonemas de senadores reclamando dessa frase de Barroso, inclusive senadores que são alinhados ao bolsonarismo também telefonaram para Pacheco para reclamar sobre isso. Essa frase que repercutiu aqui em Brasília foi dada por Barroso no evento da na UNB, na Universidade de Brasília, na noite desta quarta-feira. Vamos ouvir o que ele disse. Eu saio daqui com a energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. E o ministro Luiz Roberto Barroso se retratou. Ele disse que utilizou a expressão derrotamos o bolsonarismo para se referir ao extremismo que foi manifestado nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Ele ainda acrescentou que jamais pretendeu ofender 58 milhões de eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro, nem criticar uma visão de mundo democrática e conservadora que é perfeitamente legítima. Isso nas palavras de Luiz Roberto Barroso. Em nota, também a Suprema Corte disse que a fala de Barroso se referia ao voto popular e não à atuação de uma instituição. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, criticou também tanto a fala de Barroso quanto a participação dele num evento de natureza política. Ele ainda defendeu o STF e os ministros, mas sinalizou que esse tipo de discurso atrapalha a pacificação e a conciliação do país. Vamos ouvir. A presença do ministro num evento de natureza política, com uma fala de natureza política, é algo que reputo infeliz, inadequado, inoportuno. Isso é muito ruim para o momento que nós vivemos no Brasil, que é buscar ter mais conciliação, mais equilíbrio e mais união, sobretudo, no momento que nós vimos uma sociedade dividida, muito intolerante, né, com agressões de lado a lado. Ou a gente se esforça, todo mundo, para poder encontrar a reunificação do Brasil e todo mundo colabora para que isso aconteça, ou então nós vamos nos frustrar. O deputado Celso Sabino, do União Brasil do Pará, é o novo ministro do Turismo. O convite para ocupar a vaga foi feito formalmente hoje à tarde no Palácio do Planalto. Sabino se encontrou com o presidente Lula e com o ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha. A nomeação deve ser publicada no Diário Oficial da União nos próximos dias. O governo anunciou a saída de Daniela Carneiro do comando da pasta há uma semana. A deputada vai retomar as atividades na Câmara. Agora vamos falar um pouco do nosso companheiro de Rede TV, Silvio Luiz, o narrador mais irreverente da televisão brasileira, chega aos 89 anos nesta sexta-feira, dia 14. Por isso, o Rede TV Go, a plataforma de vídeos da Rede TV, produziu um programa especial que revive a carreira de Silvio Luiz, um profissional que vivenciou momentos importantes do esporte e passou por todas as grandes transformações da TV brasileira. E toda essa história começou com uma simples frase: uma carta para o senhor. Veja só um trecho dessa entrevista exclusiva para o Rede TV Go. Eu era um curioso daquilo que eu fazia. Por isso, depois daquela frase, uma carta para o senhor, muita coisa aconteceu. Os jargões, como é que você criou todos esses jargões? Eles apareceram. Apareceram do nada? Alguma coisa que ficou na minha mente da infância, mas bem da infância, entendeu? Sei lá, você está jantando com alguém, o cara fala, pô, tá tarde, você quer que eu vou dizer lá em casa? Deve ter ficado isso aqui, entendeu? O Silvio Luiz ser pai não viu os filhos crescerem. É uma mágoa que eu tenho comigo mesmo. Eu agradeço a Rede TV
a gentileza de ter feito essa entrevista que vocês fizeram comigo. Legal, essa entrevista exclusiva com o Silvio Luiz já está disponível no Rede TV Go, G-O, né? Go, o aplicativo da Rede TV que você pode baixar de graça. A 20ª edição do Anime Friends, maior festival de cultura pop oriental da América Latina, começou hoje em São Paulo e vai até domingo. O evento promete reunir milhares de fãs. Por todos os cantos, otakus. Termo em japonês utilizado para caracterizar fãs de animes, mangás, jogos e diversas formas de representação cultural oriental, principalmente a japonesa. Uma paixão que passa de geração para geração. Sou fã desde pequeno, desde a época do Jaspion, então trazendo a família para cultivar essa cultura aí, né? Vale de tudo na hora de participar desses eventos, inclusive se fantasiar de personagens. São os chamados cosplays. Tem até espaço para os entusiastas se arrumarem e participarem de competições. O Celso faz cosplay desde 2016. Isso aí desde pequeno, né? Isso aí é criança criada dos anos 80, meio 90, era Cavaleiro do Zodíaco, era Pokémon, tudo isso fez parte da minha cultura desde sempre, mas só agora que eu entrei no meio cosplay, que agora é outro mundo inteiro de cultura, que acho ótimo. Essas 3 amigas vieram de Santa Catarina para competir. E no final de tudo, o cosplay é uma grande junção de várias artes, do teatro, maquiagem, saber costurar, saber fazer várias coisas, engloba cenografia, tudo isso engloba no cosplay. Mais de 120 mil pessoas são esperadas nesses 4 dias de Anime Friends. Elas poderão conferir 100 atrações, incluindo shows e conversas com artistas e dubladores. Ainda terão 20 atrações internacionais diretamente do Japão. Cito como destaque a banda Scandal, banda Flow e o Bernard Syndromes, que está chegando aqui, e os atores de Tokusatsu, de Jiraiya, Jaspion. A magnitude do evento, principalmente neste ano, gera um grande impacto na economia da capital paulista. Esse evento ele gera um número importante de empregos, são 3 mil empregos diretos e indiretos, e uma movimentação financeira de 9 milhões e meio. Nesse primeiro dia de evento foram distribuídas 20 mil entradas gratuitas para o público geral e 5 mil para estudantes de escolas públicas de São Paulo. Nos próximos dias será possível comprar meia entrada em troca de 1 quilo de alimento. Para quem gosta desse mundo colorido e divertido, é só usar e abusar da criatividade e correr para cá. E agora uma última notícia, devido ao ciclone extratropical que passa pelo sul do país, um trem turístico com mais de 900 passageiros está preso desde as 8 horas da manhã na Serra do Mar. O trem que liga Curitiba a Morretes, no Paraná, não conseguiu chegar ao destino final por causa da queda de árvores no trajeto. Assim que o trecho for liberado, a prefeitura afirmou que irá direcionar os passageiros para restaurantes e depois acomodá-los em ônibus e vans para voltar para Curitiba. A Serra Verde Express, que faz turismo ferroviário no Paraná, informou que, para priorizar a segurança dos passageiros e tripulação, foi necessário interromper temporariamente as operações. A empresa disse que forneceu alimentação e água com prioridade para idosos e crianças. O Rede TV News desta quinta-feira fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite para você. Boa noite para você e até amanhã.